Fala, Irmandade! Tudo bem? Então chegou a hora da revisão de matrizes e claro, nós vamos fazer bastante exercícios para você ficar craque, relembrar todo o conteúdo e gabaritar na sua prova. Você não vai ficar fora dessa, né, galera? Então já dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e boa aula de revisão. Abraço, tchau, tchau! Olá pessoal, então nós estamos fazendo agora a nossa playlist falando sobre matrizes e determinantes e nós vamos começar a fazer exercícios de revisão. Em demais vídeos nós assistimos, vocês puderam ver várias explicações de vários conteúdos de matrizes e agora nós vamos fazer alguns exercícios de revisão. Então olha só, o primeiro exercício agora é da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no Paraná, é uma questão adaptada, tá? Então, essa questão aqui, ele fala assim, sejam as matrizes A 3x3, tem elementos A e J, tal que o A e J é 2 se o I for igual a J, e 0 se o I for diferente do J. E a matriz B 3x3 tem elementos B e J, tal que B e J é 1 se o I mais J for 4, e é 0 se o I mais J for diferente de 4, tá bom? E ele pede para escrever as matrizes A e B. Isso aqui é uma questão adaptada, tá bom? Então, pessoal, nós estudamos nas nossas videoaulas, tá? Eu vou pôr alguns cards aqui para vocês sobre a escrita de matrizes. Então, a gente tem a escrita simplificada aqui. Aliás, abreviada, tá bom? O que é uma escrita abreviada? Ele dá uma fórmula para a gente chegar na matriz, tá? A escrita simplificada ele já dá os valores lá, você olha e já tem os valores da matriz. A escrita abreviada é dada uma fórmula para você chegar nesses valores, tá bom? Então olha só, sempre que ele dá aqui, ó, o nome da matriz é A, sempre letra maiúscula, sempre o primeiro valor aqui, galera, é a quantidade de linhas que a matriz possui, tá bom? E esse daqui é a quantidade de colunas, tá bom? Então, olha só, A 3x3, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, e os elementos dela a gente vai chamar de Azinho, tá? A e J. Então, a matriz A, sem a gente conhecer os valores dela, vai ser assim, ó, A1, A12 e A13, A21, A22 e A23, A31, A32 e A33. Professor, por que ela é dessa maneira, tá? Ela é dessa maneira, galera, porque ele fala que tem 3 linhas e 3 colunas. Então, eu fiz aqui 3 linhas e 3 colunas. Cada elemento é chamado de Azinho. O A1 é o elemento que ocupa a linha 1 e a coluna 1. O A12 é o elemento que ocupa a linha 1 e a coluna 2. O A13, a linha 1 e a coluna 3. Tá? Da mesma maneira, os demais elementos. O A21 está na linha 2, na coluna número 1. O A22 na linha 2 na coluna 2, o A23 na linha 2 na coluna 3 e assim por diante, tá? Como que a gente encontra então, galera, qual vai ser essa matriz A? Bem fácil, não precisa nem armar cálculos, tá? Você vai colocar 2 se o I for igual ao J e 0 se o I for diferente do J. Observa aqui, galera, ó, o A1, o I é igual ao J? Aqui, ó, o primeiro valor é o I, o segundo é J. Eu vou colocar 2 se o I for igual ao J. Aqui, o A12, eles são diferentes, né? O A12 aqui, o primeiro valor é o I, o segundo é o J. Eles são diferentes, eu coloco 0. O A13, né? Esse valor aqui, eles são diferentes, eu coloco 0. O A21, o primeiro valor é o I, o segundo é o J, eles são diferentes, coloco 0. O A22, ó, aqui, ó, eles são iguais, ó, eu coloco 2 se o I for igual ao J, vou colocar 2. O A23, galera, ó, olha aqui, ó, eles são diferentes, coloca 0, tá? E a última linha aqui, ó,
O I vale 3, o J vale 1, eles são diferentes, eu coloco 0. O A32, eles são diferentes, coloca 0. E o A33, eles são iguais, eu coloco 2, tá? Toda vez que eu vou colocar 2 se o I for igual ao J, tá? Então, o A33, eles são iguais, eu coloco 2. Essa é a matriz A, tá? Então, é uma fórmula para a gente fazer a matriz através da escrita abreviada, tá? Por fim, a matriz B, que é do tipo 3 por 3, né? Ela vai ter 3 linhas e 3 colunas da mesma maneira, só que agora eu vou chamar os elementos dela de Bzinho. Então, a matriz B, eu vou ter o B11, o B12, o B13. Eu vou ter o B21, o B22 e o B23. E eu vou ter o B31, o B32 e o B33. Tá bom? Então, como que a gente vai fazer aqui, galera? Ó, a matriz B. Opa, o professor errou aqui, vamos voltar. A matriz B, né, não é a matriz A. Ela vai ter B1, B12, B13, da mesma maneira da matriz A, né? Por que ele é B1? Está na linha 1, na coluna 1. Está na linha 1, na coluna 2. Está na linha 1, na coluna 3. Está na linha 2, na coluna 1. E assim por diante, tá? Agora a gente vai colocar 1 se o I mais J for igual a 4. Então eu vou somar, ó, o I mais o J. Aqui está 1, ó. 1 mais 1 é 2, não dá 4. Então eu coloco 0. Eu vou colocar 1 se o I mais J for igual a 4 e 0 se o I mais J for diferente de 4. Aqui, ó, B12, se eu somar vai dar 3, né? Então, eu coloco 0. O B13, ó, se eu somar 1 mais 3, ó, esse aqui é o I, esse daqui é o J. Se eu somar, vai dar 4. Então, eu vou colocar 1, tá? Eu vou colocar 1 se o I mais o J for igual a 4. B21, somando dá 3, então eu coloco 0. B22, somando aqui vai dar 4, vou colocar 1. B23, somando vai dar 5, coloco 0 então. Eu vou colocar 0 se o I mais J for diferente de 4. O B31, opa, a soma deu 4, então eu vou colocar 1. O B32 deu 5, então coloca 0, né? 0 se a soma for diferente de 4. E o B33 vai dar 6 se eu somar aqui, né? Então, vou colocar 0. Beleza? Então, revisãozinha da escrita abreviada, um exercício de vestibular para você gabaritar na sua prova, tá bom? E aí, pessoal, continuando então, mais um exemplo de revisão de matrizes, tá? Agora uma questão da Unimap de São Paulo. Dadas as matrizes A, que é 2 e 1, 3 e 2, e B, que é 1, 3, 5 e 2. Ele quer o resultado da matriz transposta de A vezes B, tá? Então, aqui eu tenho as alternativas, eu vou fazer o cálculo e depois assinalar a alternativa correta. Então, olha só, galera. Em relação à multiplicação de matrizes, a gente tem uma coisa que é chamada de condição de existência, tá bom? Então, a condição de existência é o seguinte: o número de linhas, de colunas, aliás, da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Tá bom? Então, a primeira matriz que eu vou multiplicar é a matriz A vezes a B. Então, a primeira aqui, ó. Aqui eu tenho duas colunas, né? Beleza. E aqui na segunda matriz tem que ser a mesma quantidade de linhas, né? Então, se aqui eu tenho duas colunas, aqui eu tenho que ter duas linhas. É isso que acontece? É, né? Então, o número de colunas da primeira matriz que eu quero multiplicar, é a matriz A, é 2. É igual ao número de linhas da segunda matriz que eu quero multiplicar? É 2 também. Então, a condição de existência para essa multiplicação está ok. Estando ok, eu vou fazer aqui, ó, a matriz A que multiplica
a matriz B. Então eu vou ter assim, ó, 2, 1, 3 e 2, que multiplica 1, 3, 5 e 2, tá bom? Quem assistiu nossa playlist viu que para multiplicar matrizes a gente usa a regrinha da Licoli. Linha multiplica coluna, formando linha. Então nós temos aqui, ó, a matriz A vezes a matriz B. Eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicar as colunas e vou formar a linha. Então, regrinha da Licoli, linha multiplica colunas, formando a linha. Então eu vou ter aqui, ó, essa linha vai multiplicar as duas colunas. Então, primeirinho com primeirinho, 2 vezes 1 é 2. Segundinho vezes segundinho aqui, ó. 1 vezes 5, 5. Tá bom? A primeira linha vai multiplicar agora a segunda coluna. Linha multiplica a coluna, formando linha. Então, eu tenho 2 vezes 3 é 6. Segundinho com segundinho, ó. 1 vezes 2, 2. Tá bom? Agora a segunda linha vai multiplicar as colunas e eu vou formar a segunda linha. Então, ó, primeirinho vezes primeirinho, ó. A segunda linha vezes a primeira coluna. 3 vezes 1 é 3, mais 2 vezes 5 é 10. Agora aqui, ó, 3 vezes 3 vai dar 9 e 2 vezes 2 é 4. Então, eu tenho que o resultado aqui da matriz A vezes a B, fazendo os cálculos, vai dar 7, né? 6 mais 2, 8. 3 mais 10, 13. 9 mais 4, 13. Cuidado, galera, que a gente terminou aqui a multiplicação da matriz A vezes a B e aquelas questões que a gente chama de questões casca de banana. Como assim questão casca de banana? A pergunta do exercício é a matriz transposta. Ele não quer a matriz A vezes a B. E observa que aqui, ó, a casca de banana tá bem na A, ó. Você já terminou aqui, opa, já vou marcar A. Cuidado, tá? Então, nós temos que fazer a matriz transposta de A vezes B. O que é a matriz transposta? É aquela que eu troco linhas por colunas. Então, 7, 8 é a primeira linha. 7, 8 vai ser a primeira coluna. 13, 13 é a segunda linha. 13, 13 vai ser a segunda coluna. Qual a alternativa que eu tenho, então, como resultado? Ó? É a letra, aqui, ó, 7, 13, 8 e 13, é a letra B. Tá bom? Então, a B é a correta. Valeu? E aí, pessoal? Então, olha só. Continuando com mais um exercício, agora um exercício também de vestibular, que é da UEL do Paraná, Universidade Estadual de Londrina, aqui no norte do Paraná. Sobre as sentenças, o produto das matrizes 3 por 2 vezes B, que é 2 por 1, é uma matriz 3 por 1. Então aqui, se você observar, todas as afirmativas 1, 2, 3 falam sobre matriz produto. Tá? Então, quando eu multiplico duas matrizes, ó, tem a matriz A vezes a matriz B, tá? O resultado aqui, ó, a gente chama de produto, tá? E esse resultado da matriz A vezes a B, ele sempre vai ter o seguinte, tá? Ele vai ter o número de linhas da primeira, tá? E sempre vai ter o número de colunas da segunda, tá bom? Então, sempre que a gente tiver uma multiplicação de matrizes, a matriz produto, que é o resultado da multiplicação, esse produto aqui, tá? Ele sempre vai ter essas características. O número de linhas da primeira matriz, que no caso aqui é a A, e o número de colunas da segunda, tá? Então, olha só, sempre o que vem primeiro, galera, é a linha e depois a coluna. Então, vamos fazer aqui a letra A, aliás, vamos, afirmativa número 1, tá?
Quantas linhas tem a primeira matriz? Ó, isso aqui é linha, tá? Isso aqui é coluna, tá? Sempre o primeiro valor é a linha, o segundo é a coluna. Então a matriz A, ela tem 3 linhas, tá? Então a matriz A tem 3 linhas e a matriz B tem quantas colunas? É o segundo valor aqui, ó. Sempre o primeiro valor é linha, o segundo é coluna. A matriz B, a matriz B aqui, ó, vai ter uma coluna. Então, a matriz produto vai ser do tipo 3x1, 3 linhas e 3 colunas, tá bom? Então, a afirmativa 1 é verdadeira. Essa daqui é verdadeira, tá? Agora, número 2, ó. A matriz A é 5x4, né? A matriz A é do tipo 5x4, então ela tem quantas linhas? Eu vou usar primeiro o valor das linhas aqui, né? Aqui ela tem quantas linhas? 5. 5 linhas. E a matriz B, galera, ela tem quantas? Quantas colunas, né? A segunda matriz é sempre a coluna. Então, o segundo valor aqui é a coluna. Então, eu tenho 2 colunas, né? Portanto, ela vai ser uma matriz 5x2. A matriz produto, né? Vai ter 5x2. Então, a afirmativa 2 está falando que ela vai ser uma matriz 4x2. Aqui é falso. Tá? E, finalmente, a matriz A tem 2 linhas e a B tem 2 colunas. Então, A tem 2 linhas, a B tem 2 colunas, portanto, ela vai ser uma matriz do tipo 2x2, tá bom? Então, ele está falando aqui que a matriz 2x2 é verdadeira. Então, é correto afirmar a 1 é falsa? Não. A 2 é falsa? Sim. Tá? A 3 é falsa? Não. A 1 e a 3 são falsas? Não, né? A 1, a 2 e a 3 são falsas? Também não, né? Então, a correta, então, é a que fala que a 2 é falsa. Tá? Somente a 2 é falsa. Então, a alternativa B é a correta. Valeu? E aí, meu povo, agora último exemplo de hoje de exercício de revisão, tá bom? Então é um exercício de aplicação de matrizes, tá? Então ele fala assim: num projeto cultural, uma orquestra realiza apresentações semanais gratuitas para a comunidade. O número de músicos que atuaram na apresentação do número J do 20º mês da primeira temporada deste ano está registrado como um elemento A e J da matriz A. Então, olha só, quando ele fala assim, o 20º mês, tá? Quer dizer que o I é o mês que ele está fazendo referência. A gente sabe que no projeto cultural uma orquestra realiza o quê? Apresentações semanais, tá bom? Então o J nada mais é do que a semana, tá bom? Então ele faz um projeto cultural, a orquestra realiza apresentações semanais gratuitas para a comunidade. O número de músicos que atuaram na apresentação de número J do 20º mês, I é o mês, então J é a semana que está sendo feita essa apresentação, tá bom? Da primeira temporada deste ano está registrado com o número A e J. Então, o A e J é nada mais do que o número de apresentações, de músicos, aliás, né? O número de músicos que atuaram na apresentação, tá? Então, o A e J é o número de músicos que atuaram na apresentação, tá? De número J, tá? Que é a semana, e no 20º mês, o I é o mês. Então, ele pergunta assim: a apresentação na qual atuou o maior número de músicos ocorreu na... Então, se você observar nessa tabela, aonde que está o maior valor? Estou ouvindo você falar aí.
Ah, tá aqui na quarta linha, aqui, né? Ó. Quem que é esse elemento? É o 54, né? É o elemento A, ele tá na quarta linha, né? Ó, primeira, segunda, terceira, quarta linha. Então é o A4 e ele tá em qual coluna? 1, 2, 3. A4, 3. Lembra que sempre o primeiro valor é o quê? É a linha, tá? E o segundo valor é a coluna. Então, esse daqui é o I, que é a linha. O I nada mais é nesse exercício do que o mês, tá? E o segundo valor é o que nós chamamos de J, que é nada mais do que a semana. Então, o A43 ele vale 54, que é o maior número de músicos que participou da apresentação, né? E essa apresentação ocorreu em qual semana, né? Em qual semana aqui, ó? Na terceira semana. Então, na terceira semana. E qual mês que ocorreu? Do quarto mês. Tá bom? Então, terceira semana do quarto mês. Então, a alternativa correta é a letra D. Se você gostou dessa aula de revisão, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando nossas aulas. Abraço, valeu, tchau, tchau.